guys, good morning. How are you? Okay guys, let's start now. Gente, hoje nós vamos estudar aí the phrasal verb. When I think the phrasal verb, how can I say on the expression? Como eu posso pensar nessa expressão? Gente, quando nós pensamos, when I think on the verb, quando nós pensamos no verbo, cada verbo ele traz aí um significado. E quando nós pensamos no phrasal verb, esse significado do verbo, a regra é mudar, tá? Então, a primeira ideia que vocês precisam ter. What is the first idea? When I have the phrasal verb, I have the verb plus a preposition, or the verb plus an adverb, or the verb and the both. Então, quando eu penso no verbo, eu tenho o verbo acompanhado de uma preposição. Quando eu penso no phrasal verb, eu tenho o verbo acompanhado de uma preposição, tenho o verbo acompanhado de um advérbio, e eu também posso ter os dois ao mesmo tempo, tá? Então, nesse primeiro momento, eu disse a vocês o seguinte: quando nós temos um phrasal verb, a ideia do phrasal verb é a seguinte, é que a regra é que mude o significado. Se ele é um verbo frasal, a ideia é que ele mude o significado. Só que toda vez que nós pensamos e falamos em regra, nós também temos o quê? A exceção. E olha o que é trazido aqui pra gente, ó. Eu coloquei dois exemplos, tá? Clean. Quando nós pensamos no verbo, ou melhor, né? Eu vou até colocar o infinitivo. Quando eu penso no verbo to clean, eu penso no verbo limpar, não é isso? E quando eu penso no clean up, então clean acrescentou up, tá? No clean up é tornar aquilo limpo. Em alguns casos, como exceção, nós temos aí um phrasal verb que vem enfatizar a ideia apresentada pelo verbo. Mas essa é a exceção. Márcio, o que é a regra? O quê? To call, chamar, tá? Quando eu digo call off, eu já sei que é cancelar. Então muda completamente. Aqui, é nesse momento aqui que nós vamos precisar. É dessa parte aqui que nós precisamos saber, tá? Então nós precisamos saber que quando nós temos um phrasal verb, a ideia, a regra é mudar o sentido. Por esse motivo o nome de phrasal verb. Porque se é um verbo, ele tem um significado, e se eu tenho um phrasal verb, ele tem outro significado totalmente diferente. Primeira ideia da nossa aula, primeiro objetivo cumprido. Bom, agora nós temos aqui, ó, o phrasal verb, ele é subdividido, né? Intransitivo, and transitivo. Lembra que aqui, tudo bem, o intransitivo é o mesmo raciocínio que nós temos em língua portuguesa. Se eu tenho lá um verbo intransitivo, esse verbo não exige complemento. Se eu tenho um verbo transitivo, ele exige complemento. Só que nesse transitivo aqui, depois de bater em algumas teclas, de analisar, o livro de vocês, ele traz uma separação, tá? Qual é a separação? Deixa eu pegar uma régua aqui que fica mais fácil para eu sinalizar. Deixa eu verificar. Qual é a separação que eles trazem? A régua não aparece, vamos outro. A separação é o seguinte: transitive phrasal verb, eles podem ser separáveis e não separáveis, tá? Quando eu penso no verbo transitivo, um phrasal verb transitivo, eu posso separá-los ou não. Então o livro traz uma regrinha, traz uma listinha sobre isso. Se eles são transitivos, significa dizer que os dois apresentam complemento. Aí quando eu fiz essa análise aqui, eu lembrei exatamente daquela situação dos verbos regulares e dos verbos irregulares, que enquanto na nossa língua, no nosso idioma, nós sabemos identificar, para identificar temos um critério para verificar se ele é regular ou não. Dentro do material de vocês, quando falam em transitivo, eles apresentam os não separáveis e apresentam os separáveis, tá? Então, nesse caso aqui, olha, o que eu tenho? The verb, to get. E ele juntou, tá? O que ele tem aqui? Get off. Então, quando eu penso só no verbo to get, por exemplo, I study more
so I will get a good grade. When I say, quando eu estudo bastante, eu conseguirei. Então esse get, ele pode ser N coisas. É um dos verbos que tem uma quantidade enorme de phrasal verbs. A ideia dele aqui, quando eu tenho o get, to get, plus, off. Juntou, formou um phrasal verb. Então eu tenho get off. Esse get off, ele ganha outro significado. Como eu usei no passado, então eu tenho aqui, ó, Carrie got off the car. Esse Carrie got off the car, eu não posso falar assim, ó, Carrie, ó, eu não poderia fazer isso aqui, pessoal, ó, Carrie got or gotten the car off. Por que eu não posso fazer isso? Eu não posso, vou botar até um xizinho aqui, tá? Eu não posso, esse aqui tá ok. Eu não posso fazer isso porque esse phrasal verb, ele é inseparável. Mesmo ele sendo transitivo, ele é inseparável. Agora vejam um segundo exemplo. Olha aqui, ó, aqui nós vamos usar exatamente esse aqui, tá? Eu coloquei para vocês esse aqui. Esse aqui nós já temos a ideia de separável. My friend called off the party. Significa, minha amiga cancelou a festa. My friend called off the party. Agora olha isso. Eu posso escrever da seguinte forma. My friend called it. Posso substituir por um pronome. It off. Ou também poderia escrever My friend called the party off. Então, gente, o que eu preciso que vocês fiquem atentos em relação a esses phrasal verbs é exatamente isso. Enquanto pensou, eles podem ser transitivos e intransitivos. Lembra que o intransitivo ele não exige o complemento. Então, quando eu penso nos phrasal verbs que eu posso separar, eles são transitivos. Alguns separam, outros não. A listagem que vocês têm, as páginas, vocês vão fazer a leitura e realizar as atividades das páginas 15, 15 until 19. Então, 15 a 19. E aí tem uma listagem lá daqueles que são separáveis e daqueles que são inseparáveis. E esses logo são phrasal verbs transitive, ou melhor, transitive phrasal verbs, tá? Fiquem atentos em relação a isso, para a gente conseguir, vamos dizer assim, levar isso numa boa, sem se preocupar muito, porque, embora, é a mesma coisa daquela matéria que vocês viram, quando nós falamos, né, quando eu tenho um verbo, eu uso depois gerúndio, depois infinitivo. Isso aqui nunca teve tanta preocupação, porque na fala, na escrita, isso já fica um pouco automático pra gente. Então depois, eu separei, mas agora vocês estão vendo com um pouquinho mais de especificidade, que em alguns momentos eles separam e em outros momentos não. Tudo bem? Ok, guys? Bye, bye!